Vivemos em um computador? Isso pode inicialmente parecer uma pergunta estranha, mas vamos dar uma olhada mais de perto. Os computadores, como os entendemos, são dispositivos que exibem resultados e cálculos aproveitando as forças invisíveis, mas sempre presentes na natureza. Então, canalizando, comprimindo e resistindo a essas forças, os computadores domam o potencial elétrico para cumprir nossas ordens ou cálculos, no nosso caso. Ao imaginar um computador, pensamos em um tablet de vidro ou um laptop de aço elegante, mas esses são apenas invólucros sofisticados para interagir com a potência real, o chip. À medida que a computação progrediu nesta era, ela foi sistematicamente reduzindo a mesma tecnologia. As forças da natureza têm seus próprios padrões aos quais se conformam e o microchip é uma versão em miniatura disso. Vamos dar uma breve olhada em dois primeiros computadores para entender melhor a essência da computação. A máquina analítica, o primeiro computador de uso geral totalmente mecânico. Em 1837, Charles Babbage propôs o primeiro computador mecânico geral, a máquina analítica. A máquina analítica continha uma ALU, unidade lógica aritmética, controle básico de fluxo, cartões perfurados inspirados no Tear-Jacquard e memória integrada. É uma máquina totalmente mecânica capaz de realizar cálculos envolvendo cartões perfurados. O ENIAC, mais de 167 metros quadrados de tamanho. Seus inventores da Universidade da Pensilvânia começaram a construção em 1943 e não foram concluídos até 1946. Ocupava cerca de 1.800 pés quadrados, usava cerca de 18.000 tubos de vácuo e pesava quase 50 toneladas. Agora vamos dar uma olhada em um dos novos computadores que todos conhecemos e usamos. O maior computador do mundo. A empresa começou como uma livraria, agora administra um sistema em nuvem com mais de 2 milhões de servidores, essencialmente o maior computador do mundo. Os maiores computadores agora estão crescendo para serem do tamanho de pequenas cidades, mantidos em fileiras de prédios seguros. Portanto, antes de perguntar, vivemos em um computador? Devemos primeiro considerar o que é um computador. Que escala estamos considerando? Teoricamente, pode ser grande o suficiente para se viver? Vamos agora dar uma olhada no arquivo para ver o que o passado pode revelar. As mesmas forças que prendemos em nossos microchips existem desde o início dos tempos. Quem pode saber qual de nossos ancestrais já havia observado a natureza da eletricidade e suas muitas expressões? A imagem mostra uma semelhança impressionante com uma CPU moderna. O primeiro computador da história foi enorme. E se os computadores do passado fossem incorporados à própria estrutura da arquitetura? A seguir, incluímos duas imagens populares que circulam em muitos grupos online, embora não professemos entender tecnologia de chips. Não podemos deixar de notar
as semelhanças entre essas imagens. Poderiam esses chamados povos primitivos de nosso passado distante realmente ter uma compreensão muito maior da natureza de seu reino e como aproveitar seu poder para suas ordens? Se olharmos para a arquitetura, ela demonstra uma compreensão profunda sobre como trabalhar com a natureza. Como podemos ver nessas imagens, pode ter havido um desejo de comunicar isso às gerações futuras. Hoje estamos começando a decifrar as informações ocultas nessas estruturas. Agora, pode-se chamar isso de uma coincidência ou um grande acidente na imensa aleatoriedade da vida. Ou pode-se notar que os padrões e estruturas no reino ao nosso redor são meramente imitados em nossos computadores modernos. Pretendemos fazer mais artigos sobre os sites individuais mostrados nessas comparações ao longo do tempo. Até então, agrupamos alguns dos mais notáveis mostrados nas imagens. À medida que avançamos, descobrimos que a arquitetura está bem preservada e muito mais capaz de comunicar seus possíveis propósitos. Agora viajaremos para a Índia para uma comparação interessante. Olhando de perto para a maravilha arquitetônica do templo, a engenharia precisa empregada por esses antigos construtores é de tirar o fôlego. Eles capturaram os 2 equinócios todos os anos, pelo menos nos últimos 1000 anos, e foram capazes de comunicar essas informações por meio da arquitetura por gerações passadas e presentes. Será que esses mesmos arquitetos também domesticaram a eletricidade na arquitetura? Muitos de nossos edifícios antigos tinham circuitos de iluminação ou faixas de aterramento instaladas nos dias modernos. O que teria acontecido se eles não estivessem lá para desviar a energia do prédio? O prédio se iluminaria? Para explorar ainda mais essa teoria, precisamos considerar que a eletricidade existe no próprio ar ao nosso redor. A iluminação, em essência, é uma expressão extrema dessa força. Ao pensar que a natureza sempre nos mostra a presença da eletricidade, parece mais provável que não tenhamos sido os primeiros a descobrir seus incríveis atributos e potencial. Podemos descobrir que não apenas uma vez foi colhido e dominado por nossos ancestrais distantes, mas eles podem tê-lo tecido no próprio tecido de seu entorno. Agora, como sabemos, muitas dessas estruturas incríveis sobreviveram ao teste do tempo. Pode valer a pena pesquisar esses edifícios hoje com novos olhos. Talvez então entendamos todo o seu potencial e para que os antigos construtores os destinavam. À medida que voltamos ao nosso período atual, podemos agora fazer a pergunta novamente: vivemos em um computador?